Gente, Boa noite. graça e paz. Amém? Estou muito feliz de estar aqui. Primeiro ver os meninos aí, né? Faz tempo que eu não vejo. Enfim, estou muito feliz aqui de estar com vocês. Não conheci a igreja. Eu sou Alexandre, sou pastor da Igreja Batista Betel, lá na Vila Inhocuné. Já ouviu falar? Sim. Sim ou não? Sim. Nunca foi no hospital do Inhocuné? Ficar na filinha ali esperando ser atendido? É ali pertinho. Então eu agradeço o convite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Êxodo. Mas eu não queria ficar aqui em cima não. Eu posso descer? Não precisa. Gente, eu preciso de vocês hoje, tá bom? Vocês vão me ajudar? Pelo jeito não, mas não tem problema. Até a gente terminar, vocês vão andar comigo aqui nesse texto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você aguenta? Aguenta ou não aguenta? Tem a caixa aqui, né? Azar o seu, não se vira aí. Você aguenta? Aguenta? Aguenta mesmo? Aguenta o tranco? Sério mesmo? Nunca chorou? Você aguenta, menina? Hein? Hã? Não sabe por quê? Você aguenta? Aguenta, né? Vamos. Você aguenta? Você que tá aí, você de cinza, aguenta? Firme mesmo? Não aguenta. Nem você, nem você, nem você, nem vocês. Vocês não aguentam. Quando vier o tranco mesmo, a pegada, vocês vão largar. Amém? Amém? Você está me desafiando, né? Você nem me conhece, os caras aqui me conhecem. Eu sou campeão de jiu-jitsu, meu cunhado não luta igual eu, mas luta quase igual eu. Você não aguenta. Êxodo 3. Quem trouxe Bíblia aí? Deixa eu ver. Bíblia, tá? Bíblia, deixa eu ver, levanta aí. Celular não vale. Vale? Vale ou não vale? Vale também. Vale. A história que a gente vai contar aqui são 6 versículos que eu queria contar com vocês. Então a gente vai ler um por um. E essa é a história de um cara que não aguentou. Teve uma hora que ele não aguentou. E a gente vai saber por que no final. Mas é um cara que era diferente de você. Amém? Amém? Amém, gente? Amém, amém nada. Ele não era diferente de você. Ele era igualzinho eu e você. A gente acha que ele era diferente, mas ele é igual a gente. E eu vou provar isso para você essa noite, porque eu estou aqui entre irmãos. Estou ou não estou? Eu não estou. Alguém aqui não conhece a Jesus? Tem um aqui que não conhece direito, mas quem não conhece a Jesus? Primeira vez está vindo numa igreja? Não tem. Aqui é todo mundo irmão. Amém? Amém. Né? De uma maneira ou de outra você conhece. Quem conhece a história do Moisés? Levanta a mão, deixa eu ver. Você não conhece, velho? Se você quiser, eu conto para você agora. Só para você. Conhece? Não precisa não? Moisés, aquela história que ele era pequenininho, aí aconteceu um negócio lá onde ele morava, que tinha que matar todos os primogênitos. A mãe dele joga ele num riozinho, ele vai e vira vai indo no rio, aí a filha do faraó, que era o cara mais top do Egito, pega ele, cuida dele, cria ele vira um cara altíssimo no Egito. Depois ele foge do Egito. Começa a ter uma crise, ele não aguentou. Ele não aguentou a pressão. Ele descobre que o povo dele está sendo escravizado, ele não aguenta e corre. Por isso que eu falo, a gente não aguenta. A gente
corre. Quando aperta mesmo, você corre. Não vem com essa cara não, corre sim. Você corre, você não aguenta. E ele correu. Correu, foi embora, fugiu, sumiu, falou, não estou mais aqui, não conta comigo. E aí ele começa a viver uma vida igual a sua e a minha, cheia de trivialidades da vida. Vamos ler? Êxodo capítulo 3, versículo 1. Diz assim a Bíblia, ó. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Vou ler de novo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. O que você entende disso aí? Ale, nada. Então vou explicar para você. Moisés pastoreava ovelha. Ele cuidava de ovelha. Fosse aqui no Brasil, lá no Mato Grosso, ele era peão de boiadeiro. Ficava lá com os boi, pá, chicoteando, levando boi de uma cidade para outra. Fosse lá no deserto do Saara, era ovelhinhas pequenininhas de um ponto para outro para não perder, porque aquilo ali era o pão dele. E trabalhava com ninguém mais, ninguém menos do que o sogro. Alguém aqui já foi funcionário de sogro? Levanta a mão. Já trabalhou com seu pai? Deixa eu ver. Tem um irmão ali, outro ali. É legal trabalhar com o pai? Por que é mais ou menos? Vamos ver se vai bater aqui. Porque você em casa você tem Não. Uma forma de lidar, no emprego é outra, né? O pai não paga, velho. É sua obrigação. Paga assim. Esse moleque aí, tem de tudo. Agora tem que. O pai não paga, é ou não é? O filho com as obrigações paga assim. Você, né? O pai não paga. Eu já trabalhei com meu pai. Mas não, olha, depois eu pago lá, fica tranquilo. Não, pai, preciso sair. Não, tô cinquentinha aí depois. Difícil. É, não é? Então Moisés estava ali no trampo dele ali, na boa, né? Ele morava lá no não sei onde, no deserto. Se ele morasse aqui em São Paulo, ele estava pegando o metrô, velho. Pá, com mochilinha nas costas. E estava indo trabalhar, telemarketing. Estava indo fazer estágio, ganhando uma merreca. Estava voltando da facu, 11 horas da noite, metrô lotado e aqui, ó. Aí põe o seu nome aqui. Vamos lá. Pietro estava voltando do trampo, ganhava uma merreca. Um dia ele pegou o metrô lotado, saiu do Arthur Alvim e foi até a Barra Funda. O que a gente entende por isso? Aí no outro dia, Pietro saiu, pegou o metrô lotado, foi e tal. Como a gente chama isso? Rotina. Primeira palavra que eu quero que você entenda essa noite. Rotina. Você tem uma rotina? Eu tenho uma. Eu acordo cedinho. Cedinho eu não acordo. Mas eu acordo mais ou menos cedo. Acordo, escovo o dente, tomo banho. Eu sempre tomo banho antes de sair de casa. Sempre. Dica pros caras aí. Fica essa dica aí. Toma um banho e vai trampar. Não acorda no mulambão e sai. Toma um banho e fica legal. Toma um banho, pego meu carro, vou trabalhar, tenho meu horário de almoço, tenho meu horário de trabalho, volto para casa, dou um beijo nas crianças, vou dormir de novo. No outro dia, rotina. Moisés também tinha rotina. E esse é um perigo, porque a gente acha que Moisés era muito diferente. Mas Moisés também tinha rotina. Igualzinho você. Primeira palavra? Rotina. Não esquece. 2.
Olha que coisa interessante. Alguém pode ler para mim? Nossa, vocês estão devagar, hein, meu? Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Como é que é aí? Moisés está trabalhando e tal, daqui a pouco ele entra numa parada, vê um matinho, o mato pega fogo, mas não pega fogo. Ele olha para o negócio está esquisito. Muda a rotina dele. Mas aparece no meio da rotina. Não é engraçado isso? Ele fugiu, lembra que eu falei que ele não aguentou? Foi embora. Está vivendo uma vida como qualquer um. No meio da rotina dele, ele vê um mato queimar, o mato não queima, e ele acha aquilo tudo muito esquisito. A gente tem as nossas rotinas. Você já viu um mato queimar e não queimar na sua vida? Nunca. A palavra que eu tenho para esse segundo versículo é uma palavra que você nunca ouviu falar. A gente ouve essa palavra quando a gente vai estudar a Bíblia. A palavra chama Epifania. Sabe o que é Epifania? Deus aparece. Aí você fala, Lê, eu nunca vi Deus. Você que não está prestando atenção. A sua rotina te engoliu. Ela é maior do que você. Porque Ele sempre aparece. Se você estiver ligado, alguém fala alguma coisa para você, você pega um folhetinho na rua, você escuta uma canção, Deus aparece. Na rotina pode acontecer uma epifania. Uma sarça pode aparecer e você olhar para aquilo e dizer, nossa, é Deus. Só que assim, quando você está ligado nisso, você sabe que é Deus. Então, se Moisés tinha a rotina dele, ele era fujão, ele criou uma rotina e Deus apareceu ali, você acha que ele não pode fazer a mesma coisa com você? Não, você não acha que ele pode fazer, porque a rotina já te engoliu. Então, enquanto eu estou falando isso para você, você está dizendo assim, não, isso não existe. Existe, porque em alguns Deus vai buscar e vai aparecer e você vai ver a sarça. Epifania. O anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, ela não era consumida. O Pietro cantou essa última canção aqui, e essa canção que ele cantou mudou muito a minha vida. Porque um dia eu ouvindo essa música que ele cantou, essa última, mudou o meu jeito de olhar para o meu problema e para a minha vida. E virou a trilha sonora da minha vida. Na primeira frase, eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Deus apareceu para mim naquela canção. Um dia eu estava lá, ouvi, sem querer achei, sem querer fui ouvir e mudou. Deus apareceu para mim ali. No meio da minha rotina, no meio de eu pegar metrô, lá no serviço, no almoço, Deus apareceu. E eu disse, nossa. Olha no terceiro versículo o que acontece. Ó. Na minha versão está assim, Moisés diz assim, que impressionante, pensou, por que essa sarça não se queima? Vou ver isso. Meu
Jesus, tem um negócio diferente aqui. Será que é Deus? O que é isso? É uma mágica? É alguma coisa diferente? Não, preciso olhar. Qual é a terceira palavra que você pode entender aqui? Curiosidade. Apareceu. Eu posso dizer, isso aí. Se eu tiver atolado em rotina, se eu tiver atolado em um monte de coisa, se eu tiver pensando qualquer outra coisa, aquilo vai ser uma coisa curiosa, mas não vou ter curiosidade de ir até lá. Ele diz, eu vou ver o que é isso. Então eu tenho uma rotina, Deus aparece no meio de uma sarça, através de um anjo, através de uma canção, e eu digo, deixa eu prestar atenção nisso. Como é que a gente olha no olho da tristeza e dá uma risada para ela? Como é que a gente encara uma incredulidade e passa a ter fé? Como é que a gente encara uma dificuldade, uma decepção e começa a ficar feliz? Deixa eu ver como é que é. Curiosidade. E o que eu percebo, não é só aqui nessa igreja com os jovens, mas os jovens de maneira geral, ninguém tem mais curiosidade de entender os movimentos de Deus. Nem na igreja e muito menos fora. E Deus está falando. Tem gente que diz assim, Deus não fala, fala sim e fala alto. Aparece sim e aparece bem grande. O problema é que a tua rotina não faz você perceber, não faz a gente ter curiosidade. E aí faz com que eu ache que o Moisés, só ele teve a experiência e eu não. Então eu não preciso, deixa ele lá. Isso é muito ruim, porque nós estamos perdendo gente aqui dentro, lá fora, e nós estamos perdendo a esperança. Nós estamos vivendo e estamos crescendo sem fé. Rotina, epifania e curiosidade. Qual que é a sua curiosidade? Porque jovem é curioso, não é? Mas é curioso por outras coisas. A rotina subiu e arrebentou você, acabou com você. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça de Deus o chamou: Moisés, Moisés. E o que mais? Tem mais um pouquinho aí, não tem? E eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor viu que ele se aproximou. Ele foi e entendeu. Quando ele percebeu, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Oh, Moisés, como você chama? Cai. Cai. E ele chama a gente. Vem. Mas como que você vai se você está engolido pela rotina? Se você não percebe os movimentos de Deus através das suas manifestações? E você só tem curiosidade para ver aquelas negocinhos lá que você vê lá na internet. Amém, molecada? Amém aí? Você não vai perceber. E não é só molecada que tem curiosidade de outra coisa não, viu? E nem são as meninas que têm curiosidade. As meninas também têm muita curiosidade em outras coisas. Então, se a rotina te encobriu, se você não viu, você não teve curiosidade, você não vai ouvir mesmo. O culto rola, a vida passa e você continua no mesmo jeito, no mesmo lugar. Como as árvores, eu
eu fico ali no mesmo lugar e fico esperando as coisas acontecerem. Ou melhor, você vai buscar o que é do teu interesse. E aí, obviamente, a vida do Moisés vai ficando cada vez mais distante. Eis-me aqui, Senhor. Qual a quarta palavra que a gente pode entender com isso aqui? O que vocês acham? Prontidão, o que mais? Disposição, o que mais? Quando eu falo assim, eis-me aqui, eu quero dizer o quê? Disponibilidade. E o que é ser disponível? Ser disponível é estar pronto para agir em qualquer hora. Se você precisar, conta comigo. Por exemplo, nós estamos na Olimpíada agora. Estamos ou não estamos? Está lá na Olimpíada. Tem um negócio chamado Força Nacional. O que é isso? São ex-combatentes do exército que são chamados assim, tipo, ó, você que é um capitão do exército, um soldado, você não se aposenta. Você vai, você se aposenta, mas você sempre está preparado, porque se tiver alguma coisa, uma guerra, alguma demanda que o país precise de você, você sai da sua aposentadoria e vai para a luta, meu irmão, vai para a guerra. Isso está disponível, mesmo que você não esteja fazendo exatamente o que você está fazendo, você está na rotina, mas se Deus te chamar no meio da rotina, falar assim, meu, tá vendo aquele cara ali no canto? Aí você percebe que o cara tá tal, vai lá e fala com ele, você está no meio do trabalho, você encosta e fala assim, meu mano, você está bem? Você está disponível, você está pronto para toda hora. Rotina, Moisés tinha, você tem. Disponibilidade, será que ele teve? Versículo 5, vamos lá, já estou acabando. Então disse Deus, não se aproxime, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. A quinta palavra que eu queria que você colocasse no teu coração é santidade. Mas não é aquela santidade moral, de posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É a santidade da transformação. É a santidade de não faço porque não quero, não porque não posso. É a santidade de saber que todo lugar que eu piso pode ter alguém precisando de Deus. Portanto, todo lugar que eu piso, eu vou testemunhar de Deus. Ô Moisés, espera aí. Você tem disponibilidade? Tenho. Mas toma cuidado, que aqui é santo. Lá onde eles estavam é santo. Esse lugar aqui, esse templo aqui é santo. O que vocês acham? É santo? Sua casa é uma terra santa? Avenida Valdemar Carlos Pereira é uma terra santa? Quando a gente se disponibiliza para Deus, não é o lugar que é santo. Eu sou santo e eu respeito você. E eu faço do nosso relacionamento um relacionamento santo. Porque Deus não vai usar gente que está em pecado, que erra, que xinga, que cospe na rua, que fala palavrão. Deus não vai usar gente assim. Não adianta você estar disposto, cara, e você não entende, você não está dentro do que Deus quer. Você tem 3 namoradas, velho. Você fica pegando as menininhas lá e acha tudo certo. Aí como que Deus vai te usar? Não vai te usar. Ah, mas eu não quero que Ele me use mesmo. Então, é você mesmo que eu estou falando. Você precisa começar a ouvir a Deus. Porque vai ter uma hora que você não vai aguentar. E aí quando você não aguentar,
você vai ter Deus para te segurar e sustentar. E aí, como que por um milagre, você vai conseguir continuar. Fala, eu não entendo por que aconteceu isso na minha vida. E Deus me deu um livramento tão grande. Lógico, você se dispôs. Quando você não estava aguentando, Ele foi e te segurou pela mão. E Deus quer usar a gente assim. Mas como que Ele vai usar se na tua rotina você não consegue enxergar nada? Alguém pode dizer assim, mas Ale, então eu tenho que, para Deus falar comigo, eu tenho que ouvir música gospel do metrô Arthur Alvim até a Barra Funda? É isso? Porque se eu ouvir, como é que vai fazer? Então, e o que eu tenho que ouvir? Aline Barros ou... Hã? Então eu tenho que ter se eu não tiver um dispositivo na minha Bíblia com a Bíblia, no meu celular com a Bíblia, então Deus não vai falar comigo. Eu tenho que ficar ouvindo, e chegar em casa, tomar um banho, ligar a televisão e botar no R.R. Soares? Aí não, Deus está falando. Aí o R.R. Soares, então irmãos sejam associados. Aleluia. Como é que hora que começa? Fala Deus. Deus está falando aí. É assim que funciona? Deus fala só assim? Está vendo como a gente não consegue perceber e a nossa rotina engole a gente? Tudo bem, gente? Tudo certo? Não está difícil entender essas coisas, tá? Versículo 6. E aí eu quero terminar. Disse Deus para Moisés um pouquinho mais. Ele disse assim: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E Deus continua dizendo para ele assim: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo. A sexta palavra que eu queria falar para vocês é propósito. Deus sempre quer fazer alguma coisa. Deus sempre está ouvindo alguma oração. Por exemplo, hoje aqui, nós estamos aqui todo mundo. Um de nós, ou dois, ou no máximo 3, fez uma oração a Deus eu não sei se existe oração de mentira. Existe, que é aquela: Senhor, muito obrigado, essa noite, meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Essa oração é aquela oração protocolar. Manja? Já fez essa oração? Protocolar? Irmão, vem aqui orar. Irmão, vem. O que eu vou falar? Senhor, obrigado, essa noite, estamos todos aqui, os irmãos. Tá. Essa é uma oração protocolar. Tem aquela oração que é aquela oração assim: antes de comer, Senhor, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Já come. Tem aquela oração de noite. Você não orou, porque crente não ora e não lê a Bíblia, amém? Isso é mito. Existe um mito entre nós. Crente e jovem crente não ora e nem lê a Bíblia. Não tem papo. Não tem papo, os caras não oram e não lê a Bíblia. Aí quando ele vai dormir, se está com uma paradinha, se ele precisa de um negócio amanhã, ele ora, ele vai dormir e fala assim: tem que orar. Ô Senhor, em nome de Jesus. E não consegue terminar a oração. Essa também é... Mas tem outras orações, tem 1 milhão de orações. Tem aquela oração... Deixa pra lá, posso ter... Mas tem uma oração que Deus ouve. É aquela oração que sobe e Deus ouve. Fala: alguém está falando comigo. Sobe e Deus fala assim: olha, o pessoal orando.
às vezes é uma pessoa só numa comunidade. É aquela que está lá no final do banco lá. Ela está orando e Deus está ouvindo só a oração dela. Olha que coisa interessante, né? Só a dela ele ouve. Porque a oração dela não tem a ver só com ela. Ela pede com tanta fé. E ela não pede um carro novo, ou pede qualquer coisa assim. Ela pede para os filhos, ela pede para a comunidade, ela pede para os jovens da igreja, ela pede para o... Não sei o que ela fala, mas Deus ouve. E Deus fala assim, vou atender. Aí o que ele faz? Ele desce com a sua barba branca, tipo a do granizo ali, ó. Deus com a sua barba, o seu manto. Vai com aquele dedinho, sabe aquele dedo? E, pum, atendi. Ele faz assim? Deus faz assim? Não. Deus vai procurar. No meio da rotina de um cara. O cara tá lá no trampo. Meu, esse trampo aqui tá chato, preciso procurar outro. Aí Deus, aí ele, sei lá, um cara vem falar com ele, mano, vai lá na minha igreja. Igreja? Aí ele vai na igreja e Deus fala com ele. Aí ele tem uma epifania. Ele vê uma sarça. Aí ele escuta alguém falando, Zé, ô Zé. Ele falou, eu? Você mesmo, meu mano. Aí ele começa a entender, ele começa tal. Aí Deus fala assim, ó. Aí ele começa a se dispor. Olha só, ele vai se dispondo, ele fala assim, não, eu vou. Aí ele começa a fazer, e aí Deus fala mais com ele ainda. E aí ele se transforma. Aquele Zé que fazia um monte de coisa, dava uns chapéu nos caras, um Pelé nas meninas, fala, tá. Ele começa a se transformar de um jeito que o testemunho dele vira exemplo para outras pessoas. Aí ele começa a viver em santidade. Aí quando ele está vivendo em santidade, Deus fala assim, ó, vai falar com aquele menino lá. Aí num dia, num lugar qualquer, ele fala com o menino. Aí aquele menino estava destruído nas drogas, estava arrebentado, é filho daquela irmã ali. É assim que Deus trabalha. Foi assim que Deus trabalhou com Moisés. Eu vou chamar você, meu irmão, porque eu tenho um propósito. Você vai tirar o povo do Egito. E eu vou usar você para isso. Então Deus trabalha nesse movimento. E eu penso, não sei, eu não tenho essa pretensão de achar o que Deus pensa. Por isso que eu penso o que talvez Deus esteja pensando. Como é que está a gente assim? Será que Ele pega alguém para usar, para poder, né? E falar assim, você vai ser uma bênção ali. Como que é? Como que está? Como que está a nossa juventude? Hã? Como é que eu vou? Não sei. Eu fico pensando nisso. Você pensa nisso? Mais na frente lá, o Moisés fala para Deus assim, mas eu não tenho capacidade. Isso lá na frente, né? Um pouco mais na frente. Aí Moisés diz assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho nada. O que você tem na mão? Ele falou, eu tenho um cajado. Você sabe o que é um cajado? Posso usar aqui, Pedro? Sabe o que é um cajado? Hã? É um troço assim, quebrei. Boa! É um troço assim, ó, mais ou menos. Um negocinho assim. Por quê? Porque ele era um cara que pastoreava ovelhas. E aquele negocinho assim, ó, era para ele puxar as ovelhas. Vem pra cá, safado. E ele conduzia lá as ovelhinhas dele. Aí o Moisés falou assim, eu só tenho esse cajado aqui na minha mão. Como é que o senhor vai fazer para livrar o povo?
Senhor, eu só tenho um celular que é aquele, é o J2. Já nem, eu fui instalar o Pokémon, não dá. Ele pesa e não vai. Não tenho mais nada do que isso. Não tem nada. Eu não tenho nada na minha vida. Eu zerei, tô zerado. É tipo Moisés, eu só tenho essa parada aqui, ó. Eu fico puxando os negócios. Então, a história diz que aquele cajado, se falassem, aquele cajado na frente do faraó virou uma cobra. Ele jogou assim, ó. Posso jogar? Não? Ah, vou jogar, posso? Posso? Vou jogar de levezinho assim, posso? Aí o cajado ficou lá. Daqui a pouco o cajado fez isso. Virou uma cobra. Aí os mágicos do faraó falaram assim, a gente consegue fazer essa parada também. E aí virou uma cobra também, o cajado dos caras. Aí a cobra, que era a cobra, era o cajado, que virou cobra do Moisés, pegou o cajado dos caras, e a cobra, que era cajado, virou cobra, engoliu a cobra, que era o cajado dos caras. E depois a cobra virou cajado de novo. Eu só tenho um cajado. Aí depois, um dia, quando eles estão na frente do Mar Vermelho, que não tem onde sair, falou, cara, não tem saída. Você não sabe o que é não ter saída. Eu sei, você não sabe, mas um dia você vai poder saber. Você não tem saída, daqui é morte tal, conta os dias, daqui meia hora a gente morre. Senta e chora. Aquele cajado viu o mar se abrir. Porque é assim que a gente vive na nossa vida com Deus. No meio da nossa rotina, das nossas coisas, Deus fala, chama, quer trazer a gente para perto, mas a gente não percebe. Então aqui, a minha oração para vocês aqui, em nome de Jesus, vocês se movimentem. Às vezes falta para nós um pouquinho de amor, um pouquinho mais de paciência. É ou não é? Você sabe onde pode ter uma epifania dentro da tua casa? O que é epifania mesmo? Quando Deus aparece. Às vezes é tua mãe, cara. Só que você nem a tua mãe respeita. Aí como que você vai querer ver Deus se você não consegue ver nem a mãe? É complicado, né? A gente chega na igreja, dorme no culto, né? A gente vai orar e protocolarmente fecha o olho. Como é que nós vamos ver Deus? Não vai ver nunca. Então, que em nome de Jesus, o que você tem na mão aí? Não sei. O que você faz? Não sei. Qual é a tua rotina? Está trabalhando? Não está trabalhando? Eu não tenho rotina, então começa a ter. Que outra coisa também que Deus faz é Ele só usa gente que tem rotina. Vagabundo não tem rotina, tem? Um dia ele acorda às 10 da manhã, outro dia ele acorda 11h30. Um dia ele vai dormir às 4, outro dia ele vai dormir às 3. Ele não tem rotina. Deus não usa gente assim. É muito difícil. Por exemplo, quando ele chamou o Pedro estava pescando, trabalhando. Quando ele usou Gideão estava ali no lagar, tal, trampando. Quando ele usou Davi estava lá. Falta um. Quem é o cara? Ah, o Davi. Onde ele está? Está lá, trabalhando. E aí a gente acha que está tudo certo. E não está, não. Bora acordar, gente. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração? Obrigado pela